Então vamos lá, pessoal, começando aqui mais um Mentes Temperadas, hoje conversando com o chefe Weberson Pereira, um mato-grossense que cansou de matar jacaré, foi para Nova Zelândia e agora está em Hong Kong cozinhando para o restaurante Vivar, um restaurante de cozinha mediterrânea, e ele vai contar um pouco as experiências dele fora do Brasil. Ele já está mais de 15 anos fora e vai dividir um pouco essa experiência com a gente aí. Bem-vindo, chefe Weberson, e obrigado pelo seu tempo. Bom, eu agradeço pela oportunidade de estar nesse bate-papo aí e compartilhar um pouco da experiência na cozinha e da vida com vocês. Legal. No nossa conversa antes, você estava dizendo que você morou 6 anos na Nova Zelândia, né? E foi, pelo que eu entendi, a sua primeira experiência profissional fora do Brasil. Conta aí, como é que apareceu essa oportunidade? Como é que você saiu do Brasil para ir para lá? Como é que foi a chegada, a adaptação? Divide um pouco com a gente aí essa experiência. Bem, a Nova Zelândia foi uma oportunidade assim, que veio o convite veio através de uns amigos que já moravam lá. Aí eu fui amadurecendo a ideia, acabando que deu certo de embarcar nessa nova caminhada. Fui para Nova Zelândia de 2018 para 2019 e comecei trabalhando em pequenos restaurantes, se adaptando com a língua local, o inglês, que não tinha um inglês bom, né? E conhecendo um pouco mais a cultura neozelandesa através dos indígenas locais, dos Maoris, né? Aprendendo um pouco mais sobre a culinária local. E foi onde que fui conhecendo mais pessoas voltadas ao F&B, né? Na área de gastronomia. Aí foi onde que tive contato com uma head chef, a inglesa, uma das melhores head chef na época de Nova Zelândia. Ela me deu o maior suporte, ela me ajudou muito a entender mais sobre comida fine dining, né? E foi onde que eu comecei a olhar a cozinha com os outros olhos, né? Bem diferente do que eu tinha aprendido no Brasil e tinha essa experiência no Brasil. Foi onde que as coisas começaram a aparecer assim com mais a desenvolver mais a paixão pela gastronomia, sabe? E é onde que eu fiz muitos amigos e me deram maior força, aprendi muito com eles. E fui sempre recebendo boas oportunidades de começar algo diferente na Nova Zelândia. Viajei muito a trabalho por lá. Em 2011, tive com a equipe trabalhando no Mundial de Rugby que teve lá. E foi uma experiência incrível cozinhar nessa modalidade deles, que eles amam o rugby lá. Lá acho que é o coração do rugby no mundo, é lá. Sim. Você aprendeu a jogar um pouco lá com eles ou não? Cara, é bem puxadão. Bem puxado. Aí eu preferi ficar na cozinha, né? E ajudei bastante na produção também, cozinhando para os atores do filme Empires. Que legal. Cozinhamos por 6 meses, viajando pela Ilha Norte e Ilha Sul, em 2 carretas de cozinha. Cada carreta tinha uma equipe de chefs. E é uma experiência muito fascinante, é uma coisa incrível. A natureza da Nova Zelândia, você cozinhar ali no meio da natureza, é uma experiência incrível. Mas vamos lá em 2 partes. Você falou que você cozinhou durante a produção do seriado? Do filme Empires. Do filme. A empresa que você trabalhava foi contratada para fazer todo o catering durante a produção toda. E aí você ficava lá com os atores, conseguia assistir parte da gravação? Nada? A gente trabalhava, a gente dormia pouco e trabalhava muito, porque a gente tinha que fornecer café da manhã, almoço e janta para 2 turnos de grupos. Então, assim,
era o turno A e turno B pro breakfast, pro café da manhã, e depois tinha o grupo A, grupo B pro lunch, grupo A e grupo B pra janta. E acabando que, tipo assim, é muito corrido, porque acabou o serviço, já tem que fazer o mise en place pro segundo pega, né? E vi uma vez só o ator James Fox, Matthew Fox, desculpa. Mas uma coisa bem rara, porque uma que ele sempre mandava uma pessoa particular para poder ir buscar a comida dele, e ele sempre pedia o que não tinha no menu só para ele, né? Então, assim, Caramba, que ele legal. chegava, mandava perguntar, o que vocês têm para hoje? Vamos supor, temos salmão e não sei o que, eu quero algo diferente, porque eu não como o que todo mundo come. Legal. Legal, então lá, Nova Zelândia, né? Então, muita gente que muitas vezes quer trabalhar ou quer aprender inglês, por exemplo, para a Austrália, muita gente consegue migrar para a Austrália comprando um curso de inglês, e com o curso de inglês a pessoa pode trabalhar lá, por exemplo, nesse momento agora eles estão dando direito a pessoa trabalhar full time, né? 8 horas com visto de estudante, né? Na Nova Zelândia é parecido, por exemplo, se a pessoa quer ter uma experiência internacional, ela quer procurar um emprego fora do Brasil, ela consegue comprar um pacote de curso de inglês e ir para Nova Zelândia como estudante e poder trabalhar lá? Sim, Nova Zelândia tem Work Holiday para os brasileiros todo mês de setembro. Ok. E tem também as escolas que fazem os intercâmbios, né? E tem as agências de intercâmbio, que você comprando o curso acima de 3 meses, você já tem direito a 20 horas semanais de trabalho, tá? E dependendo do curso, dependendo do nível do curso que você vai fazer, você ainda tem direito, vamos supor, de mais um ano vamos supor que você tem um ano de curso, já um nível mais avançado, você tem direito a mais um ano de visto aberto para você trabalhar full time. Legal. Então, tem bastante flexibilidade para o brasileiro. É um bom país que oferece boa qualidade de vida, uma boa opção de trabalho. O salário tem aumentado bastante devido a essa época de pandemia lá, que afetou bastante a economia do país. Muitos imigrantes tiveram que retornar para o país de origem, no qual agora ficou um pouco sem mão de obra local. E é onde que muitas empresas estão procurando brasileiros aplicando visto, mesmo fora fora da Nova Zelândia, né? Para as pessoas estar voltando para o país a trabalho, né? Então está aí uma boa oportunidade para quem estiver pensando em um local para começar uma vida nova, especialmente na cozinha, né? Na cozinha lá eles pagam muito bem por hora. Tem restaurante que só abre na janta, tem restaurante que só abre para o almoço, então você tem essa flexibilidade, você pode ter 2 trabalhos, então é bem vantajoso. Legal. E você morou lá um bom tempo, assim, como é que é a parte de culinária, produto brasileiro? Existem conceitos de cozinha brasileira, restaurantes brasileiros, produtos brasileiros, ou é tudo focado mais na cozinha local e vamos dizer, e naqueles conceitos mais comuns, igual cozinha italiana e francesa? Como é que é o mundo culinário na Nova Zelândia? Na parte de gastronomia na Nova Zelândia, tem alguns restaurantes brasileiros, mas lá a galera é mais voltada para o seafood, né, para frutos do mar, por devido ser 2 ilhas, né? Ilha Norte e Ilha Sul. Então, assim, tem muitos cafés, muito bistro, muito mesmo. Tipo assim, em uma rua você vai encontrar mais de 20 restaurantes, bistro, um do lado do outro, e todos bem cheios. Então é bem cultural deles essa parte de comer fora, tá? Então, Legal. assim, a parte de comida brasileira, tem alguns restaurantes que são brasileiros, outros são, tipo, uma pessoa local que colocou algo parecido com o Brasil para chamar a atenção dos brasileiros. E, assim, não é tão fácil você comprar coisas brasileiras lá, tá? Não é igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem, devido à quantidade de brasileiros que tem lá, tem um supermercado, tem uma seção só de produtos brasileiros, então você consegue comprar de tudo, né?
Nova Zelândia é um pouco mais Entendi. limitada em relação a produtos brasileiros, mas tem. Entendi. Legal. E agora em termos assim de custo de vida, por exemplo, o cara ele pensa em sair do Brasil para procurar uma oportunidade nova de trabalho, uma oportunidade nova de vida, ou alguém que está começando, né? O cara saiu da faculdade de gastronomia e quer ir para lá. Salário e custo de vida, assim, como é que é lá esse balanço, assim? Porque, por exemplo, eu moro em Dubai hoje e aqui é um pouco caro, assim, sabe? Se você não vir com um plano de trabalho, um plano de vida, é difícil você tentar se arrumar vivendo aqui. Aqui, por exemplo, em Dubai é um lugar que não dá para ficar desempregado muito tempo. E antes disso, eu morei na Ásia há muito tempo, em alguns países da Ásia, se você tiver com um pouquinho de reserva, você fica 3, 4, 5 meses até você achar um emprego novo, Sim. né? Como é que é lá, essa questão de custo de vida? Na Nova Zelândia, você trabalha por hora, se recebe por semana, né? E se paga, algumas coisas você paga por semana. Um exemplo, o aluguel você paga por semana, já a energia, água, internet você paga mensal. O custo de vida, comparado com Hong Kong, é muito mais barato mesmo. Hong Kong é uma das cidades mais caras do mundo. Então, assim, lá atualmente um chefe aí com um bom currículo vai estar ganhando cerca de $115, R$115 por hora. R$115 por hora. Não tá ruim, né? Vamos colocar aí que você trabalha, porque lá você trabalha por hora, né? Então, assim, depende de quantas horas você quer trabalhar. Se trabalhou 10 horas diária, R$1.135 no dia, por dia, né? Então, assim, a grande vantagem lá é que você, toda quarta-feira à noite, o seu dia do cai na conta. Então, você trabalhou aí 6 dias na semana, um trabalho legal de 10 horas diárias na cozinha, você pode tirar aí cerca de R$6.500, R$6.800. Né? Então, assim, legal. Lá você vai pagar por semana cerca de $250 local de aluguel, né, por semana. Você vai ser mais ou menos, se você trabalhou uma semana, tirou aí R$6.500, vai gastar uns 1.200, 1.300. Vai 250. Vai te sobrar aí uns R$5.500, R$5.800 na mão, você pagando aluguel toda semana. Né? E Nova Zelândia, assim, você tem aquela opção de você ter flatmates, né? Ser companheiro de habitação. Então você pode dividir um apartamento, no meu caso, eu peguei um apartamento na Nova Zelândia e coloquei 2 beliches em 2 quartos. Então, eu alugava a cama. Então, por semana, a pessoa me pagava o lugar de uma cama. Né? Então, isso... Fazia um Airbnb e já ganhava uma graninha por fora. Sim, porque lá é costume deles há muito tempo ter esse tipo de família. Às vezes eles são locais e tem casa, tem 2, 3 casas. Eles alugam as camas, ele aluga a própria cama da casa deles, né? E, assim, eles não têm esse negócio, o estilo brasileiro que não aceita pessoas estranhas em casa, sabe? É bem diferente. Quando eu fui morar na Ásia, eu tinha essa questão também. Eu tinha um apartamento que era até um pouco grande, e quando eu levava os amigos, o pessoal para jantar em casa, ou, sei lá, para tomar um vinho, o pessoal falava para mim, por que você não aluga esse quarto? Eu falei, não vai atrás disso, não. Eu quero morar sozinho, eu quero ter o meu espaço, né? O pessoal... Geralmente a gente está pensando, a gente acostumado com isso, de ter o nosso espaço, a nossa privacidade. E às vezes a gente fica com receio de trazer uma pessoa diferente para morar com a gente. Sim. A cultura, né? A cultura nossa é diferente. Mas lá é muito super normal e é uma coisa engraçada, os kiwis, né, como a gente chama os neozelandeses locais, quando os filhos completam a maioridade lá de 16, 17 anos, eles já colocam os filhos para morar na garagem e colocam eles para trabalhar e pagar o aluguel da garagem.
Boa. Então, assim, não porque eles precisam do dinheiro, mas para poder ensinar eles que a vida é assim que é a vida. Você tem que trabalhar Você tem que construir o tem seu. que trabalhar para poder pagar suas coisas. É claro, quando precisar, os pais estão ali para ajudar, né? Mas esse é o foco deles, ensinar desde pequeno como que é o mundo, né? Coisa que no Brasil a gente nunca vai Sim, sim. fazer, né? Colocar o nosso filho na garagem e cobrar aluguel ainda. Brasil, o cara tá com 40 anos, a mãe e o pai tá pagando Sustentando. água e luz Isso, dele. bem isso. Bem isso. E vamos lá, para quem vai para Nova Zelândia para passear, um lugar que quem vai para Nova Zelândia tem que visitar. Primeiro, Mata-Mata, que é a cidade. Mata-Mata é a cidade dos hobbits, né? Do filme Senhor dos Anéis. Okay. Fica ali perto de Hamilton, na Ilha Norte. E se você for, o brasileiro for no inverno, eu aconselho ir para Queenstown. É um local mais turístico de lá. No inverno, o país gira em torno disso. É uma cidade muito pequena, em meia hora você conhece toda a cidade, mas é muito linda a natureza lá, as montanhas cheias de neve, para quem curte snowboard, esqui, ou até mesmo, tipo assim, uma caminhada na montanha. Pô, lá é o paraíso. Tem várias opções de turismo lá, entendeu? Mergulhos com os golfinhos, tem... Golfinho ou tubarão? Também. Também. Né? Lá é igual, lá é parecido com a Austrália, assim, com essa questão de ter muito tubarão lá, Não, ou a é Austrália menos? é mais louco, né? A Austrália tem crocodilo no mar, tem tubarão no rio, é uma coisa muito sinistra lá. Tudo bagunçado. Tudo lá acontece. Tubarão no rio. Eu já vi na Discovery, né, esses tubarão que vai para dentro do rio pescar lá. É complicado. A Austrália é um negócio, uma coisa de louco lá. E um prato local, um prato da Nova Zelândia, assim, que quem vai tem que experimentar? Cara, eu não chamo de prato local, mas lá é muito popular o fish and chips, né? Que é o peixe e a batata frita. O tradicional, que é enrolado no jornal, né? Então, assim, entendi. É uma coisa muito tradicional, é muito típica local lá. Apesar de não ser local, mas devido ser eles consumiam muito isso lá, devido ser a ilha, né? A facilidade ali. É que lá foi colônia britânica também, né? Os ingleses levou para lá. Então, atualmente, quem fazem mais fish and chips lá é os chineses, né? É igual no Brasil, os chineses vão fazer o pastel, né? Pastel. Os chineses fazem muito fish and chips lá também. Mas... E como lá na Nova Zelândia é muito bom um vinho para ir junto, porque lá a cultura do vinho é boa também, lá né? Tem muito vinho, tem Austrália e Nova Zelândia tem muito vinho, muitas fazendas. Você vai, eu trabalhei numa fazenda de um brasileiro. Ele montou como fosse um parque, uma fazenda com parque temático para criança, para família passar lá. Tipo, tem restaurante, museu, loja. É uma coisa bem massa. E ele tem uma área só para uvas e vinhos. É muito legal, entendeu? Não sei se se ainda tem isso lá, mas na época que eu trabalhei com ele lá era muito massa. Cara, vinhos tem de todos os níveis, para todos os gostos lá. Um de lá que eu gosto muito é aquele Momo Sauvignon Blanc. Aquele, para mim, assim, dos brancos, é um dos melhores que tem. E os Pinot Noir, assim, tem alguns que eu gosto, mas se tiver que comprar um vinho, morando aqui em Dubai, né? Na China já era muito popular. E aqui eu falo, se é da Nova Zelândia, vamos pro Momo Sauvignon Blanc, que para mim é o mais favorito, assim, é o que eu mais gosto. Nova Zelândia, a galera, os jovens atualmente, eles não tomam tanto vinho, eles vai muito mais na cerveja, mas as pessoas já, tipo assim, de uma certa idade, eles curtem mais um vinho, entendeu? Uma coisa mais fina, ainda mais com uma boa comida, um bom fruto do mar. Eles gostam muito de comer mussels lá, né, que é o mexilhão, né? Mexilhão no vinho, com creme. Eles amam muito comer isso, é muito bom. Carneiro é bom lá também, né? Carneiro, estamos falando
É o país que mais tem ovelhas no mundo, né? Lá é bom também, né? Sim, Então, eu nunca tive a chance de ir, mas vários amigos meus que foram para Nova Zelândia de férias, né, para passear, eles falam, meu, assim, comer frutos do mar, assim, é bom, mas a parte, os carneiros lá sim, são sim. fantásticos. Eles têm bons carneiros. Quando eu morava lá, a contagem era sete ovelhas para cada habitante. Sério mesmo? Sim, a contagem era essa, de população de ovelhas, era 7 por 1. É. Caramba! Legal. Então, vamos agora mudar para Hong Kong agora. Como é que foi a sua saída da Nova Zelândia aí para Hong Kong? Que tipo de restaurante você chegou trabalhando aí até entrar no Vivat? Ah, em Hong Kong, cheguei aqui em 2014 através do meu ex-patrão da Nova Zelândia. Ele estava com um projeto e ele fez o convite para mim, apresentou o projeto, qual que era a ideia de abrir uma rede de fast food mexicana aqui em Hong Kong, isso em 2014. E aí fez o convite para minha ex-noiva, para a gente estar vindo para Hong Kong. Ela trabalhava como gerente de uma das unidades do restaurante em Nova Zelândia e eu era o head chef da cozinha dele em Nova Zelândia. E aí era uma oferta muito boa, né? Uma boa oportunidade de estar expandindo mais na área de gastronomia internacional. E pesquisei bastante sobre a Nova Zelândia antes de chegar aqui. Já cheguei com uma certa ideia de como que era o país, como que as coisas aqui funcionavam. E aí implantamos a primeira unidade de restaurante fast food em setembro de 2014. E em um ano a gente estava com 12 restaurantes já abertos e uma cozinha central. E passei mais ou menos uns 2 anos com essa empresa uh, e depois eu fui para outro restaurante mexicano. Uh, e comecei a olhar um pouco mais além. Falar, pô, mas eu quero algo mais fino, né? E foi onde que surgiu a oportunidade de estar trabalhando em cozinha italiana, fine dining. Trabalhei em cozinha francesa e foram bons tempos, né? E trabalhei com ótimos chefes de fora também, espanhol, francês, italiano. E foi onde que eu adquiri mais conhecimento, absorvi mais técnicas que eu não conhecia até então. E atualmente eu trabalho para uma das redes de hotéis mais é a maior aqui de Hong Kong, é uma das mais popular. Atualmente a nossa rede tem cerca de 10 mil quartos em Hong Kong. 10 mil quartos? Só em Só Hong em Hong Kong? Kong. Mas qual que é? A Regal? Isso, Não. Regal. Isso. Regal. Ah. E aí agora, no final desse mês agora, vai ter a grande inauguração do hotel que eu estou trabalhando atualmente, esse aqui. O soft opening foi feito em dezembro de 2021. Aí mudamos para hotel de quarentena, aí mudamos para 3 tipos de classificações de hotéis. Aí agora voltou ao sistema normal, né? Já não é preciso mais ficar em quarentena em Hong Kong, para quem está chegando. Então agora já voltou o sistema normal de hotelaria aqui. E agora sim vão fazer a grande inauguração oficial do hotel, né? Depois de Legal. 1 ano e meio aí. E com todo esse tempo que você está morando e trabalhando fora do Brasil, você não trabalhou com cozinha brasileira? Um bar, ou um pub, ou um restaurante, ou uma churrascaria, você está fora da curva. Cara, eu tive negociação em 2017 com um restaurante brasileiro. Só que, na verdade, tipo, é um restaurante brasileiro que não tem nenhum brasileiro trabalhando lá e muito menos o dono. O dono ele era um indiano, ele vendeu agora a empresa. Era um grupo grande.
Uh, ele não chegamos num acordo de contrato, mas é o único restaurante brasileiro que tinha aqui em Hong Kong, que ainda está aberto, né? Mas atualmente eu tenho eu trabalho com embutidos, né? Linguiça brasileira, faço calabresa, faço a linguiça toscana, faço outros tipos de linguiça italiana, linguiça mexicana. Então eu tenho esse negócio à parte, mas isso é mais nos dias que eu estou de folga no trabalho aqui, que aí eu comando isso, mas a clientela tem aumentado muito. Muitas pessoas têm buscado mais pelo produto brasileiro. Então, assim, pouco a pouco, vamos ver se as coisas caminharem da maneira que eu estou pensando, que eu estou planejando. Eu até deixo de trabalhar agora na cozinha profissional e foco mais na minha produção de linguiças. Mas então você está falando aí que hoje em dia, só fora ser aquele chefe raiz que serve almoço e jantar no hotel, você ainda encontra tempo para empreender para você mesmo aí. Isso. Eu só dei uma parada na pandemia porque aqui ficou, o governo bloqueou todas as áreas de churrascos, né? Então aqui, geralmente, em Hong Kong, nas praias tem uma área para churrasco, tem várias churrasqueiras públicas, né? E, então foi proibido todo tipo de aglomeração. Então aí os meus negócios deu uma parada, eu parei a fabricação, mas agora muitas pessoas já têm me mandado mensagem porque eles querem fazer uma feijoada, querem fazer um churrasco. Então, assim, eu tenho todos os tipos de produtos. Faço o bacon artesanal, linguiça artesanal, né? Então, aí a galera tem procurado bastante. Agora eu tenho que dar uma respirada aqui no restaurante, né? Depois da inauguração, e vou estar retomando aí a produção de embutidos. Legal. E a comunidade brasileira em Hong Kong é grande? Como é que é aí? A comunidade brasileira, latina, né? Como é que é o número a aí? comunidade brasileira é até grande, mas não são muitos unidos, né? Tipo, tem gente que mora aqui há tanto tempo e não conhece um ao outro. Eu tenho conhecido muita gente aqui devido a essa questão das linguiças mesmo. Parou, tinha parado seu som. Agora voltou. Fala de novo aí, por favor, que você estava falando aí que você cortou quando você começou a falar que você conheceu muitas gentes via produção. Okay. Então, através da questão das linguiças, né, dos embutidos, eu acabei conhecendo aqui, que nem sabia que estavam por aqui e nem tanto tempo que eles estão aqui, né? Então, até mesmo eu conheci o Rafa Gil, que é o chefe que está tendo no Netflix, né, do Final Stable, um grande amigo, e ele até recomendou para umas pessoas, falou, tem o Chef Everson. Então, assim, questão de churrasco, essas coisas, a galera tem conhecido bastante os meus produtos, né? Então, isso tem aberto muitas portas de expandir meu network, né? Então, pouco a pouco, tô vendo essa possibilidade de estar deixando um pouco mais a cozinha profissional, né? Porque, assim, é desgastante, trabalha muitas horas e a gente acaba ficando sem o tempo para nossa família, né? E é uma coisa... cozinha não é fácil. Então, assim, eu tive conversando com uns brasileiros ali do Paraná que estão estudando gastronomia também, ali de Cascavel, e perguntaram, como é que é a vida aí, chefe? Como é que é a vida aí fora aí? Carga horária? Cara, no Brasil vocês estão acostumados a falar que trabalham muito, né? Até vocês conhecerem como que é trabalhar aqui fora, que no Brasil geralmente é 8 horinhas, 10 horinhas, ali, sábado e domingo, geralmente o pessoal tem folga, né? Já a vida de chefe, de um chefe profissional aqui fora, você tem que esquecer datas comemorativas, né? Eu tive sorte de poder assistir ao parto dos meus dois filhos, né? Porque eu tinha uma boa equipe no qual eles estavam a nível para poder
manter o serviço na minha ausência, né? Mas assim, não é fácil quando você está a cargo você ter um dia de folga no tempo que você quer. Então, ah, aqui eu já trabalhei cerca de 17, 18 horas, né? Hoje trabalho menos horas. Ah, Hoje trabalho menos horas. Mas hoje eu fico mais na questão de escritório, né? Mais com papelada do restaurante, né? parte mais conceitual, né? Isso, Depois que você monta a equipe, você tem a isso. chance de tomar conta do conceito e cuidar da Sim. administração, e o time vai Hum, fazendo, vai jogando o jogo, hum, né? E a gente fica na beira do gramado isso, ali, só tendo certeza que as coisas estão acontecendo como planejado. isso. Agora fala um pouco de gestão de equipe fora do Brasil. Você comentou que no começo, quando você foi para Nova Zelândia, você chegou lá, o seu inglês ainda não estava afiado, né? Uhum, Mas hoje eu imagino que depois desse tempo na Nova Zelândia e hoje em Hong Kong, você deve te falar fluente o sim. inglês e também deve te conhecer um pouco do hongkonês também, que é outro idiominha, não é fácil também, Então, não. aí é onde que entra o X da questão, né? Eu falo inglês e espanhol, né? A parte do português. E para mim é difícil. Cortou de novo. Tá ouvindo? Tá Acho que ouvindo? tá ouvindo. Ok. Tá ouvindo? Para Acho que mim, a maior dificuldade aqui é o cantonês, né? A língua local. cantou bem. Apesar que minha esposa é local, né? Mas eu tenho uma certa barreira que eu mesmo criei, na verdade, no início, porque eu achava muito chata a língua e até eu conhecer o mandarim, que para mim é mais chato ainda, né? O chiado que eles fazem, né? Mandarim é mais É fácil, mais né? fácil, só que para mim é mais É mais chato, né? fácil, De né? ouvir assim a fonética deles é muito feia para mim. É que o cantonês é mais cantado, né? Isso, Tem aquele lá 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 isso, lá 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 no final que fica mais charmoso, né? isso. O mandarim ele é meio Seco, né? ali, Mais né? seco. É seco. Então, É. eu acabei que criei uma certa barreira na questão da língua local. Mas eu sei o bem basicão, assim, várias palavras, eu entendo o suficiente para poder saber se a pessoa tá brava ou não, né? Pelo menos isso, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é assim, na sua equipe aí, porque eu lembro que algumas visitas que eu fiz em Hong Kong não tinha muito chinês e hongkoneses trabalhando em cozinha, né? Uhum. Eu via muito filipino, muito nepalês, Uhum. alguns indianos. Conta aí como é que é essa questão de gestão de equipe, trabalhar com muitos passaportes dentro de uma cozinha. Como é que é isso aí? Cara, atualmente, no mercado local do F&B, nós estamos tendo uma pouca dificuldade em ter profissionais na área, tá? Agora que a situação começou a voltar ao normal, todos os hotéis de Hong Kong, todos os restaurantes estão procurando chefes e não tem o suficiente. Mas o que tem mesmo são pessoas que estão começando a querer aprender a cozinhar, só que eles não querem ir para a escola e já querem começar com um bom salário sem saber nada. Então, assim, infelizmente, essa pandemia acabou destruindo um pouco o nível de profissionais aqui de Hong Kong. A respeito da equipe, eu tenho na minha equipe filipinos, chineses, uh, indiano, tá? Do serviço do restaurante, eu tenho supervisora que é nepalesa, tá? Mas assim, tem que ter um certo jogo de escritura para poder conseguir fazer com que o serviço aconteça, né? Porque existe uma certa barreira entre os chineses, os locais, e os filipinos. Né? Então, porque aqui até então os filipinos geralmente são empregados domésticas, né? Ou são motorista particular de família. Então, eles podem passar a vida toda aqui trabalhando nisso e eles nunca vão conseguir ter um visto para poder trabalhar em outra profissão.
a não ser que eles casem. Então, quando eles casem, eles podem ter casem com a pessoa local, né, ou uma pessoa de fora que esteja legalmente no país, eles vão poder trocar a razão do visto. E é onde que aí eles começam a migrar, vão trabalhar em bar, vão trabalhar em restaurante. Mas, assim, hoje, o número de filipinos que trabalham em restaurantes aqui é muito pouco. Diminuiu muito pouco. Porque muitos eles utilizam Hong Kong como um trampolim para poder ir para o Canadá, né? Que a grande maioria dos sonhos dos filipinos é migrar para o Canadá. Porque lá a profissão deles é valorizada. Aqui em Hong Kong eles não podem exercer a profissão deles. Eles não são muito valorizados aí. E não podem exercer, né? Porque aqui não é reconhecido o curso que eles fazem de enfermagem ou de odontologia nas Filipinas, não é validado em Hong Kong, não é reconhecido. Então, não... aqui em Dubai acontece, assim, para a parte de saúde, sim, para a parte de hotelaria e restauração, a gente tem a mão de obra filipina é grande aqui, né? Filipino, nepalês, Bangladesh, né? Toda essa comunidade do sul da Ásia é pesado aqui. Aí, mas quando vai para a parte de saúde, os filipinos reclamam muito, né? Que muitos deles já tinham 10, 12, 15 anos de experiência em hospitais nas Filipinas e quando chega aqui, eles têm que passar por um ano para revalidar tudo. O negócio é complicado. No Nova Zelândia também, a mão de obra em construção lá, chineses e filipinos, tomaram o mercado, né? Mas, assim, atualmente... no centro de Hong Kong, o que mais tem nos bares são nepaleses, né? Nepaleses jovens que eles amam estar nesse ambiente de bar, né? Trabalhar com bebida, trabalhar com overnight, né? Trabalhar ali com as pessoas na balada e tal. Mas quando a gente sobe ali em Lang Kwai Fong ali, os bares ali, a galera tudo nepalesa ali servindo ali. Seguranças e bar é nepalês, né? Você não vai ver filipino trabalhando como segurança em Hong Kong. Todo mundo é nepalês ou é indiano. Em construção é indiano. Já não se vê tanto filipino, porque o indiano, geralmente, eles moram aqui há muito tempo e já falam a língua local, né? Certo. Então, eles têm essa flexibilidade. Mas na cozinha internacional tem poucos indianos. Apesar que aqui tem muitos restaurantes indianos, que tem os indianos, mas quando é em grandes empresas, assim, um exemplo aqui, o hotel aqui é um hotel de 1.200 quartos, o que eu estou trabalhando atualmente, só tem um chefe indiano. Uau. Então, assim, estamos procurando mais chefes indianos, mas está difícil de achar. Então, tem essa dificuldade, né? Mas é questão de poder trazer eles de fora também, né? Porque a empresa ela procura quem já está morando em Hong Kong, né? Eu imagino. Geralmente o hotel ele não vai, pelo menos em Hong Kong, tá? Ele não vai ser sponsor, né? Eles não vão aplicar visto para pessoa de fora vir trabalhar para eles. Isso aí é fora de cogitação em Hong Kong. Mesmo quando é cargo de gerência, cargo de diretoria? Eles procuram sempre ter locais para não ter essa... Porque se eles trazer pessoas de fora, eles têm muita despesa, né? Porque aí no contrato tem que estar incluído a parte da moradia, alimentação, todos os benefícios. Então, se sai muito caro no final das contas para a empresa. No meu caso, quando eu vim para Hong Kong, a empresa tinha que pagar o apartamento para mim, pagar a alimentação diária, café da manhã, almoço e janta, pagar transporte, pagar seguro, né, seguro de saúde, e ainda, tipo, o meu salário seria 100% na minha mão, sem gasto com nada, né? Então, para a empresa, não é tão viável, né? Entendi. A não ser que a empresa tenha um projeto já muito certo para poder trazer aquele profissional assim, que ele vai gerenciar toda aquela parte ali e eles já embutem, né? O custo, eles transformam o custo em investimento, né? Só que aí, assim, depois que você está um tempo aqui, um exemplo na empresa que eu comecei aqui, a empresa mexicana, e eles começam a colocar pessoas locais, eles começam a ver que um local, ele com o salário do chefe internacional, ele consegue pagar 10 locais, ele fala, então peraí, então vou colocar os 10
do lado do chefe nacional para poder aprender as coisas e depois ele segue esse mesmo caminho, né? E aí já. Então, assim, É, mas é aquela questão, né? De, tipo, depende do foco da empresa. Né? A empresa que eu estava trabalhando, eles tiveram o foco do custo e não da qualidade, né? Então, com o tempo, o produto caiu muito a qualidade, tá? Então, assim, aí depende de qual serve a empresa, de qual que é o objetivo da empresa. Né? Não estou falando que todas as empresas são assim, mas, assim, sempre tem o dono ou CEO da empresa que tem uma mentalidade um pouco diferente. Fala, pô, vou salvar muita grana aqui, entendeu? aí é onde entra o CFO, onde entra o cara que só quer ver números só e, meu, Sim, a preocupação dele com o que está sendo servido, sim, como está sendo servido, o que está acontecendo, ele não está nem um pouco preocupado, ele só está preocupado com aquele número sim, positivo sim, lá sim. no cantinho direito lá da planilha do Sim, Excel. é o que eu sempre, Esse que é é o que o... eu sempre falo pros meus funcionários aqui na cozinha. E eu sempre bato de frente com a gerência do hotel. Eu sempre exijo deles mais respeito com a minha equipe, porque assim, eu falo para eles, não se preocupem com os clientes, se preocupem com os funcionários. Porque se você está preocupado com o funcionário, os funcionários vão se preocupar com o cliente. Sim, Tá? Então, é, assim, é bem isso mesmo. não, sai fora do foco, entendeu? Que eu sei que vocês querem ver resultado em pouco tempo, porque gastaram milhões aqui na construção desse hotel, aqui do lado do aeroporto, do Terminal 1. E então, assim, eu sei que vocês querem ver o resultado rápido, mas não é assim que o baile segue, entendeu? Então, do mesmo tempo que teve o prazo para a construção o início do projeto, o início da construção e o término da construção. Então, assim, existe também o passo a passo do restaurante. Não é assim, da noite para o dia a gente vai estar casa lotada, não. É passo a passo. Também a gente tem que treinar a nossa equipe, dar mais treinamento para eles, entendeu? Porque até então tem muito profissional, muitas pessoas que trabalham comigo que não são profissionais na área. São pessoas que eram domésticas, né? E agora começaram a trabalhar, igual eu falei no início. Tem pessoas que estão entrando hoje na área de gastronomia aqui e estão pensando que a cozinha é uma escola. Então eles querem aprender ganhando dinheiro. Eles não querem ir para a escola pagar para poder aprender, entendeu? Nunca vai funcionar assim. Só que, igual eu mencionei anteriormente, que atualmente estamos passando por uma dificuldade em Hong Kong. Depois da pandemia, agora as coisas pioraram aqui em Hong Kong, porque estamos recebendo já turistas de Hong Kong, mas a mão de obra mesmo assim, cara, se foi. Hoje você não tem profissionais na área. E os que tem, tipo assim, agora está correndo atrás do quê? Quem paga mais. Sim. Mas é um problema meio que global, assim, né? Até mesmo em países que não tem muita imigração. Por exemplo, no Brasil você vê que a hotelaria está sofrendo, né? Que quem saiu durante a pandemia ou virou empreendedor ou aproveitou a pandemia para aprender uma profissão nova. Poxa, tem muita gente que está, infelizmente, preferindo fazer Uber do que voltar a trabalhar no hotel. E a gente que estudou ou tem muitos anos na área de hotelaria e gastronomia, gente que tem muito conhecimento, mas fala, poxa, para trabalhar 8, 10, 12 horas num hotel, num restaurante, com o pessoal sempre reclamando, falando sobre cortar custo, e pagar um salário que eu estou perdendo meu fígado por causa daquele salário, o cara fala, eu vou dirigir um carro, existe o risco de acidente, infelizmente, ou de criminalidade, de roubar e tal, mas o cara prefere assumir o risco e ter uma vida mais tranquila. E o cara prefere fazer Uber do que fazer a profissão que ele se apaixonou muitos anos atrás e gastou muitos anos investindo nela, né? Sim. Aqui em Dubai a gente tem um problema parecido aqui com os hotéis e restaurantes, com falta de mão de obra, e muitas vezes a falta de mão de obra é ligado ao problema do salário, né? Que abaixou. Não é que abaixou o salário. Os salários aqui em Dubai não têm acompanhado a inflação
do país e mundial, né? Então, o salário de um chefe de cozinha hoje, numa média aqui em hotéis, é 12 mil dirhams, né? Não chefe executivo, chefe de outlet, né? E é o mesmo salário que era de 5 anos atrás. Então, assim, você olha uma vaga de emprego de 5 anos atrás, era 12 mil dirham. Hoje é 12 mil dirham. E aí, quando você vai indo para baixo, né, para a galera da base, continua a mesma coisa, né? O cara que era um chefe de partida é os 4, 5 mil dirham, o cara que é o demi-chefe é os 2,5, 3 mil dirham, e a mesma coisa de 5 anos atrás, só que o aluguel ficou mais caro, a comida ficou mais cara, o transporte ficou mais caro. Então, assim, a hotelaria tem que se rever, né? Onde ela quer ir e como ela quer ir, né? Sim. E falando do mundo gastronômico aí de Hong Kong, eu imagino que entre Hong Kong e Nova Zelândia, Hong Kong, assim, é um ambiente muito mais globalizado, né? Tem muito mais conceitos, tem muito mais variedade de restaurante, aquela área do Soho, ela é bem internacional, né? Onde a galera sai pro sábado, sexta-noite, sábado à noite, né? Conta um pouco sua visão aí, a sua experiência aí, e os lugares que você gosta aí, e o que você gosta de comer também. Cara, é muito diferente a Nova Zelândia e Hong Kong na área de gastronomia, porque Nova Zelândia eu vejo que é um local mais europeu, tá? Assim, todos os bistros, todos os coffee shop lá é tudo estilo europeu, tá? E já Hong Kong é um local muito internacional, muito, tipo, muita opção. Entendeu? Em Hong Kong tem mais de 8 mil restaurantes. Para uma ilha pequenininha. Então, assim, você consegue comer o que você quiser aqui. O que você quiser. E já em questão de culinária, qual tipo que eu curto, cara, eu como algumas coisas locais, tá? Mas não sou muito fã. Devido aquela questão de higiene local, né? Você deve ter ido ali em Mongkok, ali, aquela região ali em Kowloon. Comer uns arroz frito ali, um chow fan, um chow roll. Então, assim, eu explorei muito Hong Kong, entendeu? No início, quando eu tinha mais tempo livre. Então, eu conheci muito todos os pontos turísticos, todas as quebradas aqui de culinária, os pontos mais turísticos de comida. E conheci os bastidores. Então, assim, depois que você conhece os bastidores, você começa a entender mais como que eles fazem a comida e você pula fora, né? Eu particularmente, quase não como a comida local. Mas vamos lá, você está trabalhando numa propriedade que é razoavelmente grande, né? 1.200 apartamentos. Quantos restaurantes tem dentro desse hotel? Fora o All Day Dining. Ok, temos 3 restaurantes mais o banquet. O banquet é para o maior, é para 800 pessoas. E tem 2 pequenos, que deve caber umas 300 pessoas cada um. Caramba. Então, assim, é um hotel bem grande. E são que tipos, os outros restaurantes, fora o banquete que é para eventos, os outros restaurantes são do quê? Tem o coffee shop no primeiro piso, que é cozinha internacional, né? Europeia, South Asian, local, indiana. E tem no rooftop, tem no último piso, tem o fine dining chinês, né? Que aí tem as comidas tradicionais do mainland, da China mesmo, e algumas coisas locais de Hong Kong. E tem esse meu aqui, que é um restaurante mediterrâneo. Deixa eu ver se tem como. Esse aqui é no terceiro piso, né? Aí tem a piscina ali. Certo. Todas essas portas aqui abrem, então você consegue ter um ambiente bem gostoso, uma brisa de fora. Esse restaurante aqui para mais ou menos 250 pessoas. Bastante grande, hein? Aqui o bar, lá atrás tá a cozinha, né? E ali fora também tem mais mesa, tem aqui o rooftop aqui do meu restaurante também, que é para eventos, que
ali fora e aqui dentro, 250 pessoas total, mais em cima, mais ou menos umas 200 pessoas. 450 pessoas aproximadamente no meu restaurante. E qual o tamanho que é a sua equipe aí para um restaurante desse tamanho? Cara, a minha equipe aqui atual é de 6 pessoas. Atualmente aqui é 6 pessoas e não está tão busy por agora, não está tão ocupado por agora, devido a gente está recém inaugurando o hotel, né? Abrindo as portas ao público. Mas aqui a pegada aqui, o foco do restaurante aqui é mais steak, né? É dry age e wet age. Aí eu tenho feito aqui algumas coisas diferentes aqui, um pouco na pegada mais latina, para poder, porque a comunidade latina aqui nessa localização que é o hotel, que tem muito latino, muito piloto, né? Então, é verdade, é próximo ao aeroporto. Então aí eu estou focado mais em atrair esse público para cá. Já no restaurante chinês, no piso de cima, é focado mais nas pessoas locais e pessoas da China mainland. Né? Então aí assim, no piso de baixo é mais os hóspedes regulares do hotel, né? Que já compra a acomodação já com o café da manhã já incluso, e esse janta ou almoço, né, incluso já. Entendi. Mas aí, voltando na parte de experimentar os pratos, né? Então. Mas estando dentro do hotel, né? A gente imagina que dentro do hotel segue o HACCP, né? E aí dá para tentar se aventurar um pouco, né? Diferente de quando a gente come na rua, onde o pessoal segue os padrão carne seca ao vento, né? E aí dá para experimentar, né? Porque assim, o Hong Kong é os dim sum, né? Quando eu lembro que algumas vezes que eu tive a oportunidade de visitar Hong Kong, né? Aí eu não queria olhar a cozinha para ter certeza que eu ia poder comer à vontade, né? E assim, e os dim sums, maravilhoso, assim. Eu comia desde o pé de frango com unha, ronchaurou, fígado de pato, que viesse, eu encarava comigo. Não tinha muito tempo ruim, não. Desde que eu não olhasse a cozinha. Né? Mas aí, estando dentro de um hotel com uma propriedade grande, com vários restaurantes, e tendo um restaurante focado em cozinha chinesa, dá para ir lá de vez em quando dar umas beliscadas, não dá não? Cara, recentemente tivemos a Food Tasting, né, que é experimentando os pratos do novo menu. E assim, experimentei algumas coisas, mas assim, são muito... Tem coisas assim que não vai. Tem coisas que não vai. Entendeu? É muita pimenta, muito doce às vezes, dependendo do... Eu até como comida picante, mas às vezes tem um sabor muito estranho, que assim, é óbvio, é a primeira vez que você está experimentando, não é o que a gente está acostumado, né, a comer, mas assim, eu sou um pouco sensível à comida. Dependendo do que eu comer, eu já passo mal na hora mesmo. Eu já até, minha esposa mesmo, quando a gente sai pra comer assim, se eu comer alguma coisa, eu falo, essa comida não tá boa. Ela já sabe que já deu algo ruim, né? Então, assim, eu sou muito, muito sensível à questão de comida, a como que eles manuseiam a comida. Eu posso falar que até mesmo em hotel, tá bom? Até mesmo em hotel, o nosso hotel é 5 estrelas. Até em hotel 5 estrelas, a forma com que eles manuseiam a comida aqui em Hong Kong é muito diferente. Tá? Eu particularmente, como um chefe internacional, e se eu comparar com o sistema sanitário do Brasil, a vigilância sanitária, nenhuma empresa em Hong Kong funcionaria. Porque, assim, aqui eles chamam de técnica, né? Eu chamo de outra coisa, mas eles costumam, por exemplo, para poder deixar a carne bovina mais macia, eles falam que é só deixar dentro da água, né? Em água corrente. E eles deixam ali em água corrente por
2, 3, 4 horas, direto. Então, tudo sangue. Não, a carne fica branca, fica igual carne de frango. Entendeu? Então, é óbvio, e da espessura que eles cortam a carne, é óbvio que ela vai ficar macia. Então, assim, igual eu falo, eu, por mais que esteja num restaurante fine dining, um hotel 5 estrelas, eu ainda eu tenho um pouco receio de comer ainda comida local. Isso que isso já vou para 7 anos que eu tô aqui, já tem 7 anos que eu tô aqui. Então, assim, mas é uma questão de que eu conheço como que é o procedimento. Então, para mim não tem nada que me atrai em relação a isso. Mas, óbvio, tem alguns pratos que eu como, igual o pork belly deles, né? A barriguinha de porco crocante, eu como, tá? Porque daí lembra o nosso, né? Assim, quando você tem o pururuca deles, é bom também, né? Sim, e igual você falou, o arroz frito, que para nós seria o mexidão, o virado, mexidão, né? Depende da região do Brasil, tem diferentes nomes, né? Eu tenho bastante coisa. Quando eu morei na China, né, em Xangai e Pequim, a única coisa que eu não gostava muito era comida apimentada, né? Uhum. Se não fosse apimentada, assim, macarrão frio, né, o lamien, ronchaorou, né, ou você vai mais para o sul da China, né, mas ainda na China, em Ningbo, que eles têm uma barriga de porco que fica marinada com molho shoyu por uma semana, aí depois eles cortam como se fosse um salame, né? É a forma deles curarem a barriga de porco, é deixar ele marinado no molho shoyu. Só que aí tem um molho shoyu específico só para aquela preparação, não o molho shoyu igual a gente compra no mercado, né? Então, assim, tem bastante coisa que eu aprecio, mas assim, como eu tenho o mesmo problema que você, se eu olhar a cozinha e falar, rapaz, não vou, eu tenho que entrar em lugares onde eu não vejo a cozinha. Aí eu vou. Enquanto eu não vejo, é aquele negócio, né? O que os olhos não vê, o coração não sente, né? Eu sou dessa. Eu geralmente quando eu saio para comer, eu sempre procuro conversar com o chefe encarregado do restaurante, né? E após alguns minutos de conversa ali, eles acabam, vamos dar uma olhada na cozinha ali, entendeu? Porque assim, vê aquela escarlactite de óleo, né? Então, assim, pra gente que é chefe, temos essa facilidade de estar se comunicando e criando um certo vínculo de amizade com outros chefes de restaurantes. Ainda mais quando você sai para comer e você pede para conversar com o chefe, para elogiar, agradecer pela comida, ou elogiar o prato, né? E quando eles percebem que você também está na mesma área, que você é chefe, eles perguntam, mas você é chefe, né? Porque, óbvio, de acordo com, devido o seu feedback, né? Eles vão conhecer e aí é onde que eles acabam, chega aí, vou dar um pulo na cozinha ali, vou fazer alguma coisa para você especial, tá? Então, acaba tendo isso e você acaba conhecendo um pouco mais de como que é a cozinha do ambiente, né? Mas é uma questão assim, é uma questão pessoal, entendeu? Eu sou assim que eu fui criado dessa maneira, né? Mas essa questão de ser muito sensível para alguns tipos de pratos, isso aí é do corpo mesmo, né? Não tem como mudar. Legal. Agora, falando um pouco de negócio, né? Por exemplo, em Hong Kong, você comentou que na Nova Zelândia não era muito acessível produtos de gastronomia brasileira, né? Até tinha alguns restaurantes que desenvolvia alguma coisa. Agora, como é que é Hong Kong para produtos da cozinha brasileira? É fácil achar uma farofa? É fácil achar uma goiabada? Como é que é aí? Só tem uma brasileira aqui, esqueci o nome dela agora. Só tem uma brasileira que ela vende produtos brasileiros. Tá, ela tem uma página na internet onde ela anuncia os produtos dela. Você compra online e ela entrega na sua casa. Tá? Certo. Então, assim, tem várias coisas. Tem doce brasileiro, tem refrigerante, Guaraná Antártica, tem açaí em pó, tem farofa temperada. Tem várias coisas legais. Gelatina, entendeu? Mas só tem uma pessoa que vende, entendeu? E ela... Então existe uma oportunidade, então. Eu acho que se
falta um pouco mais da galera explorar mais a culinária brasileira aqui. No caso, se alguém abrir um restaurante verdadeiro, assim, uma comida brasileira mesmo, entendeu? Comidas tradicionais nordestinas, algumas coisas típicas do Sul. Eu estou planejando um evento aqui para esse ano, a Costela Fogo de Chão, né? Para esse ano ainda, estamos em negociação aí com trazer um container de costela inteira brasileira, né? Então, assim, estou amadurecendo a ideia, eu com um amigo meu, para a gente estar trazendo um container para a gente poder estar fazendo esse evento aí por no mínimo aí 2 meses de evento. Entendi. Então você imagina aí que se tiver um investidor assistindo a gente aí, e aí ele achar que Hong Kong é um lugar que ele poderia colocar um certo dinheiro, algum tipo de conceito de produto brasileiro, de cozinha brasileira, que fosse um café, um restaurante ou um churrasco. Por exemplo, você comentou de comida nordestina, por exemplo, o chefe Rodrigo Oliveira, ele abriu o Caboclo, né, em Los Angeles, né, que é cozinha sertaneja, né, cozinha nordestina, mas assim, não é fine dining, mas é um produto diferenciado, é um produto moderno, é um produto bonito, é um produto assim que parece que lá em Los Angeles estão fazendo um sucesso lá, né, então algum investidor que estiver assistindo aí, ele pode entrar em contato com você e de repente você pode dar uma consultoria para ver se vai valer a pena o investimento aí, né? Sim. E entrando nessa linha, quanto que o cara investe aí para fazer um restaurante, sei lá, 250, 300 metros quadrados, nada que seja muito grande, por exemplo, onde o restaurante que você trabalha hoje, para colocar 450 pessoas, eu imagino que deve ter uns 1.000 metros quadrados isso aí. Então, se for uma coisa pequenininha, igual o pessoal tem em LAN com iPhone, ou na região do Sorro, quanto custa para fazer uma... O grande problema de Hong Kong não é nem tanto o aluguel para business, né, para negócios. Eu acho que o que mata em Hong Kong aqui o que encarece mesmo os papéis, né, as licenças. São muitas licenças que eles exigem. A parte de renovação, de reforma do ambiente é muito complicada, porque até mesmo aqui para ar-condicionado aqui tem que ter uma licença especial, tem que ter um engenheiro especial que só faz a parte de ventilação do restaurante, e se não tiver no número exato que o governo quer, eles não te dão licença. Então, assim, é muita coisa muito complicada que quando você é de fora. Né? Mas, se alguém tiver realmente interesse em vir para Hong Kong para abrir o seu próprio negócio aqui, o que todo mundo faz, né, é pegar uma pessoa local para estar à frente do negócio. Que assim as coisas vão ficar muito mais baratas, com certeza. Hong Kong é bem popular por ter algumas empresas de gerenciamento de restaurantes, né, o que eles chamam de Hospitality Management Companies, mas na verdade assim, é uma hospitality que ela é focada em vários restaurantes, né? Você tem algumas empresas aí que elas meio que dominam o mercado, ela tem, sim, tem algumas delas, sim, tem mais de 100 restaurantes. Você acha que essa dificuldade de gerenciar a licença e conseguir as licenças, conseguir os empreiteiros corretos para fazer o trabalho correto é o que dá energia para essas empresas de gerenciamento? Cara, pode ser. Porque assim, aqui é um pouco complicado que o sistema de Hong Kong é um pouco mais embaixo, né? Por baixo da mesa que funciona a coisa aqui. É o tal do rumbal. Então, assim, aqui se você não tiver pessoas dentro, é um pouco complicado você mover sozinho as coisas. É um pouco complicado. Mas, assim, nada impossível. Mas é óbvio, se você quiser abrir um novo negócio aqui, aconselho vir passar um mês aqui em Hong Kong, entendeu? Você vai ver como que é o mercado aqui, como que as pessoas pensam. Eu te falo que as pessoas de Hong Kong, eles são um pouco curiosos, tá?
se você abrir um novo negócio aqui e contratar aí 20 pessoas, paga 20 pessoas para fazer uma fila fora do teu comércio, cara, vai encher de gente no teu comércio, porque aqui eles não podem ver uma fila, que eles já param na fila também, eles querem entrar para ver o que tem, eles são muito curiosos. E eles são muito curiosos também para comer, para experimentar coisas diferentes, comida, entendeu? Então, se você for bom de bolar uns marketing aí, entendeu? Assim, cara, o cara racha de ganhar dinheiro aqui, entendeu? A oportunidade, assim, tem os desafios, mas a oportunidade também existe, né? Você tem que entender as regras do jogo, né? Sim, é 50-50 aqui. Aqui você tem small bakery aqui ali em Causeway Bay, cara, que, sério, eu trabalhei lá em um dos hotéis aqui da rede, eu fiquei lá 3 meses e meio, cara, todos os dias, sem mentira nenhuma, de segunda a segunda, eles não fecham, segunda a segunda, de manhã até a noite, é fila e fila e fila e fila, e pessoal comprando uns pãozinhos, cara, chinês. Aí quando eu fui ver o que era, o que a galera tava esperando pra comprar, eu falei, não, tá de sacanagem, cara. Mas você fala aqueles bal recheado com pato, com porco? Não, é um pãozinho, cara, bem estranho, cara. Eu comprei um pra experimentar, eu falei, não, para, cara, eu não... O cara passa todo dia aqui, cara, enfrenta a fila pra comprar esse pãozinho aqui, cara. Não, tá de sacanagem. Aí eu fico assim, pô, se o cara montar algo que pegada brasileira, claro que você tem que dar uma modificada pro paladar local, que eles não gostam de coisa muito doce e também não gostam de coisa muito salgada, tá? Então você tem que fazer aquele jogo de cintura, você tem que procurar entender o que eles gostam, né? No caso, tive uma amiga da minha finada sogra, eu dei umas amostras de linguiça para ela experimentar. Ela amou tanto que ela encomendou 20 quilos na pancada. Entendeu? Tipo assim, então, quando eles só precisam de oportunidade para experimentar. Entendeu? Se você fizer o que eles, mais ou menos, o que eles gostam, cara, esquece. O seu negócio vai dar certo. Então, 100% original, igual a gente faz no Brasil, você acha que, assim, existe um risco? Se você for maleável e adaptar o produto, aí você acha que o mercado existe aí e dá para expandir? Com certeza, com certeza. Porque, assim, os nossos doces são muito doces, tá? Para mim, assim, o bom é que tudo que eu faço eu dou para minha cunhada experimentar, porque minha esposa eu já nem dou tanto para ela experimentar, porque ela morou 1 ano no Brasil. Então ela acostumou comer comida brasileira, tipo comer brigadeiro de colher, essas paradas que assim, é muito saudável, né? Então assim, já minha cunhada não, minha cunhada é um local bem local, então aí eu dou para ela, dou para minhas primas, né, por parte da minha esposa, e aí eu pego o feedback deles, né? Aí eu vou arrumando ali, dando uma moldada, né, no sabor, do jeito que eles gostam, do jeito que eles falar que tá ok, aí eu, beleza, agora já era. Se olhar pra você e falar lá, porra, o tia, aí já esquece, né? Sem chance. Sim. Pô, legal isso aí. Então, e o Weberson, se ele tivesse $1 milhão na mão hoje para montar aí um negócio em Hong Kong, qual que seria o conceito que você montaria, assim, que você falasse assim, ó, o cara deu para você o dinheiro e falou assim, ó, você tem que montar um bar, um restaurante, alguma coisa ligada à área de gastronomia. Qual seria o investimento do Weberson em Hong Kong? Cara, eu acho que um steakhouse. Um steakhouse. Porque hoje a galera gosta, hein? A galera aqui, eles curtem muito comer uma boa carne, né? Seja ela qual tipo de carne, qual tipo de corte, né? Eu acho que o que falta em Hong Kong é uma casa de carne massa, né? Tipo top. Porque, igual aqui no hotel que eu trabalho, esse restaurante é cozinha mediterrânea focado em steak, né? Em cortes, né? De proteínas. Só que, como é uma rede de hotel, então eu não tenho tanta liberdade em colocar o que eu quero para atrair mais cliente. Então, assim, existe uma linha e eu tenho que seguir essa linha. Né? E essa linha é definida pelas pessoas lá de cima, né?
A parte quando você trabalha em empresa muito grande, que tudo é muito corporativo, né? Fazer uma mudança 6 meses, né? Ah, no mínimo, né? No mínimo, porque assim, são 12 pessoas que tem que passar o meu e-mail, né? Então, assim, se são 12 pessoas, né? Se chegou na quinta pessoa e a quinta pessoa não gostou, ela não vai passar o e-mail, ela vai voltar o e-mail. Então, assim, pô, esquece, entendeu? Mas hoje, assim, no meu conceito hoje, seria um steakhouse, né? Uma pegada bem, um pouco clássica, sabe? E, assim, com um toque molecular, que é o que eu amo fazer, cozinha molecular também. Ah, legal. Então, a semana passada eu tive dando um treinamento para minha equipe aqui, ensinando um pouco da cozinha molecular e na fabricação de linguiças artesanais. Amaro, comer a linguiça e pedir do Amaro, eu falei, não, isso aqui é só para experimentar, só. Acontece. Então, Aí, legal. então igual eu falei, o que precisa é o ponto inicial. Se eles experimentou, cara, eles vão gostar. Tá? Legal. Agora falando de imigração, igual a gente comentou sobre a Nova Zelândia. O cara tá lá no Brasil, aí ele assistiu o vídeo, ele já escutou falar de Hong Kong, aí ele não sabe se Hong Kong faz parte da China, se não faz, fica aquele rolo, né? O Hong Kong fica ali no cloud, né? A gente não sabe onde tá, né? Mas aí o cara que quer procurar um trabalho aí em Hong Kong, qual que é o caminho? Ele tem que ir aí, procurar estando aí, ou ele tem que aplicar pelo LinkedIn, por algum site, por algum portal de trabalho? E falando da nossa área de hotelaria, né? Para o chefe de cozinha, para o cozinheiro, para o garçom, para o sommelier que está no Brasil, qual que seria a dica do Eberson para quem vai querer sair do Brasil e tentar uma oportunidade, uma vaga de emprego em Hong Kong? Cara, Hong Kong, comparado com Nova Zelândia, é muito diferente em questão de trabalho. Muito diferente mesmo. Tá? Nova Zelândia você pode aplicar agora mesmo pela internet. Tá? Você pode entrar no site no trademe.nz.com.nz. Tem muitas empresas procurando pelo profissional lá. Tá? Então tem várias ofertas, você vai ver qual que te agrada mais e vai aplicar. Pronto. Hong Kong não é tão fácil. Hong Kong você precisa de pessoas aqui, pessoas que são donos de empresas, que estão procurando uma pessoa certa. E essa pessoa tem que ser você. Tá? Então, assim, é muito mais difícil do que você ir para Nova Zelândia. Hong Kong hoje, se você não casar com uma pessoa que esteja com visto local, é muito difícil você conseguir vir para cá para trabalhar. Porque até onde eu sei, não temos a Working Holiday para brasileiro aqui. Tá? Então, eu acho que Hong Kong hoje você precisa ser o cara certo mesmo assim, para a empresa, que eles falar, pô, meu, esse cara que eu preciso. E para isso acontecer é muito difícil, porque Hong Kong é uma cidade internacional, é um local onde tem pessoas do mundo todo aqui. Então, a partir do momento que eles colocou o anúncio ali e a oferta de benefícios estão muito bons, as pessoas que estão aqui vão correr lá para poder pegar essa vaga. Entendi. Então, em empresas internacionais, geralmente eles trazem pessoas, eles fazem transferências internas, né? Eu vou pegar ali a pessoa da Austrália para vir para cá e daqui eu mando lá para o Canadá e do Canadá eu mando para Nova Zelândia e faz um sistema rotativo, né? Entendi. As empresas, principalmente empresa hoteleira, né? O cara fica 2, 3 anos num país e aí ele vai ser promovido, eles aproveitam aquele momento para mandar ele para um outro país, né? E realmente, assim, aqui em Dubai não é tão complicado assim, o mercado hoteleiro ele é um pouco mais aberto, mas ainda assim, eles ainda dão preferência para transferência interna, né? Quando o cara tá disposto a mudar para um outro país. Até mesmo porque hoje em dia tem muita gente que não está mais pedindo o pacote de transferência, né? Então o cara fala, olha, me dá a passagem do avião e as minhas coisas eu mando por conta, né? Porque hoje em dia a maioria das empresas cortou também de mandar o container do cara, né? Então, a gente tem uma oportunidade lá para você, mas os custos são seus. Quer ir? Aí o cara quer, né?
porque o cara cansa, às vezes, né, de ficar mais do que 2 anos num país, mas ele já está há muitos anos dentro da Hilton, da IHG, ou da Accor, ou da própria Regal, né, do que for, né? Legal. Hong Kong eu sempre soube, né? Quando eu mudei para a China, já era mais fácil, né? E imagino que depois da pandemia deve ter ficado bem mais desafiador. Sim, Mas a gente chegando aqui na reta final aqui, o cara que vai para Hong Kong para passear, qual que é um lugar aí que ele tem que visitar? Cara, em primeiro lugar, a pessoa curte balada, Lang Kwai Fong. Lang Kwai Fong. É o clássico. Lá é o coração de Hong Kong. E aí, ali na Harbor de TST, né, Tsim Tha Soi, que ali é onde você vai ver toda a Harbor, toda a cidade bonita à noite ali, entendeu? Super aconselho ver ali a Sinfonia das Luzes à noite, são duas vezes por noite. E aí tem a Lantau Island, onde eu tô, né, que tem o Big Buddha, que tem o cable car ali, o teleférico que leva você pro pico da montanha, e é muito massa lá, é uma boa opção para você passar o dia todo lá. Mas onde você está, onde tem aquele Buda deitado ou aquele que está no topo da... No topo da montanha, né? Perto do aeroporto aqui. E tem um mosteiro, né? Também que é bem visitado. E tem as ilhas, né? As vilas de pescadores, que são bem tradicionais também aqui, para você comprar frutos do mar secos, ou até mesmo comer as comidas típicas dos pescadores. Engole Lama Island, né? Que também é bem popular ali por ser bem tranquilo, né? É um local bem gostoso de passar o dia. E aí, geralmente, quem vem para Hong Kong também sempre dá um pulo em Macau, que é o capital mundial dos cassinos, né? Também é. Mas é bom para comer um pastelzinho de Belém lá, né? Bem famoso lá também. Muito bom, comida portuguesa. Comida portuguesa. Sim, ali é bom também. Sim. E os cassinos, né? Eu fui uma vez lá, vou falar pra você, cara. Quando a mulher aceitou o cartão de crédito, porque os primeiros joguinhos tava tudo no dinheiro, né? Quando acabou o dinheiro, eu falei pra mulher do cassino assim, passa cartão? Ela falou, olha, a gente sugere não, mas a gente aceita. Mas a gente convida o senhor para tomar uma cerveja no bar, pensar bem, a cerveja por nossa conta, e depois o senhor passa o cartão. Né? Aí eu tomei a cerveja por conta, falei, vou fazer só mais um jogo. E foi um erro muito grande. Macau é um paraíso, cara. Recentemente eles finalizaram lá a parte externa como fosse London, né? Como fosse ali Inglaterra. Ficou muito lindo. O ônibus temático de London, as cabines telefônicas de London. Ficou um negócio muito massa. O táxi. Então, assim, ali, cara, o investimento é muito alto. Se você tiver a oportunidade de, quem estiver assistindo e quiser tentar trabalhar em Macau, eu aconselho aplicar para trabalhar nos cassinos, nos restaurantes dos cassinos, é muito bom. Tem um amigo nosso que trabalha em Macau, já tem um bocado de tempo, ele já é um cidadão macaense, né, que eles chamam aqui. O chefe Lúcio, brasileiro, o gaúcho, foi professor, acho que no Senai, se não me engano, Sebrae, uma coisa assim, de gastronomia. Cara, muito gente boa, já está há muito tempo. Ele tinha trabalhado no cassino, no restaurante Fogo Samba, cozinhou serviu vários artistas famosos lá no restaurante que ele trabalhou. O Fogo Samba é no Venetian, né? Era, né? Fechou faz tempo. E aí ele foi para abriu outro restaurante ali na Harbor, ali próximo da imigração, né, ali do ferry. E agora está em outro cassino, não lembro qual, estou desatualizado, mas cara super gente boa, cara super atencioso. Se você tiver de passeio por Macau,
Aconselho você procurar o Lúcio, o chefe Lúcio, entendeu? Legal. E mesmo você não sendo assim um grande apreciador, o cara que vai para Hong Kong, a pessoa que vai para Hong Kong passear, qual que é o prato que ela tem que apreciar, na sua visão? Cara, primeiro o Dim Sum, né? Dim Sum, que aí pega aí o Siu Mai, pega Hagao, pega o Dumpling, né? O Char Siu. Pega, tipo assim, são as comidas bem locais, né? Bem Char locais siu é mesmo. bem típico hongkonês, né? Bem cantonês, né? Char siu Então, assim, eu aconselho você procurar esse tipo de pratos. Você vai encontrar em qualquer lugar aqui em Hong Kong. E aí o pato, né? Tem o estilo Pequim, né? Estilo ali Shanghai. E tem a famosa pele de porco, né? A barrinha de porco que eu gosto, né? E o tradicional fried rice, que seria o nosso mexidão, né? Viradão. Que também é bem gostoso. Então, assim, eles, na verdade, eles têm uma grande variedade de comidas locais, né? A comida asiática, a comida chinesa e a comida cantonesa, que eles chamam aqui, é bem diferente a pegada, né? E eles têm muita variedade, muitas variedades mesmo. E eles comem muito vegetais, né? Tem os vegetais aqui que eu nunca tinha conhecido no Brasil, nunca vi no Brasil. E vocês que amam vegetais, é vegetariano, eu acho que seria uma boa experimentar essa questão dos vegetais locais. Só que se você é vegetariano ou vegano, não aconselho você ir para restaurante chinês. É difícil. Porque eles ficam muito. Eu lembro que, pelo menos em Shanghai, em Pequim, eles servem muitos vegetais, mas eles foram cozidos em caldo de frango ou caldo de porco, né? Então, quando você pede um prato vegetariano, ele é vegetariano, mas ele foi cozido no caldo de frango, né? Na verdade, assim, aqui o que eles usam de chicken powder, né? De pó de frango em pó, né? Weijing. Weijing. É muito aqui. Eles usam muito para tudo, para tudo, para tudo. Então, eu até, tipo assim, tem hora que eu questiono, mas por que você faz um prato vegetariano com chicken powder? Mas é para dar sabor. Eu falo, mas então não é vegetariano, pô. Cara, eu trabalhei com um cara uma vez, e aí a gente dava aula numa escola de gastronomia, numa escola de hotelaria, e a gente dava aula para a parte culinária do curso de hotelaria, né? E aí eu proibi comprar caldo de frango. Falei pro comprador, né? Falei, olha, eu era encarregado do departamento culinário, né? Então eu falei, tá proibido comprar pó de frango. Aí o comprador não comprava mais. O cozinheiro trabalhava comigo, ele trazia de casa. Ele comprava e ele levava no bolso, né? E aí eu falei para ele assim, eu falei, rapaz, está proibido usar pó de frango para os estudantes aqui na nossa escola. Aqui a gente vai fazer caldo, a gente pode usar caldo de frango, mas tem que ser fresco, né? Sim. Ele falou, chefe, se você tirar o caldo de frango, o pó de frango, eu não sei cozinhar. Eu aprendi cozinhando assim. Sim. A minha vida toda é cozinhando assim. Eu não sei chegar no sabor sem o pó de frango. Eu falei, é demais, aí não dá. É engraçado. E é o que eu falo aqui em relação a hygiene, né? A questão de higiene. Os chineses, eles nunca lavam a wok, né? A panela que eles cozinham, nunca. A panela tá quente ali, naquele fogaréu forte ali, joga um pouco de água e uma vassourinha de bambu, né, para poder limpar dentro e pronto, já está limpo. Então, assim, eles vai usar como uma fritadeira, com um steamer, eles vão utilizar o mesmo wok para tudo. Então, fritou porco, eles tirou o óleo, jogou água, passou a vassourinha de bambu, já vai colocar o vegetal, né? Então, assim, é o que eu falo, para mim, um vegetariano ou uma pessoa por religião, um adventista ou um muçulmano que não pode comer carne de porco, eu aconselho a nunca ir comer em um restaurante chinês, porque a sua comida vai ter
resíduos de porco, resíduos de qualquer tipo de coisa, mas não aconselho. Eu lembro dessa questão aí, eu falava para eles, não vamos lavar o wok, não, eles falavam para mim assim, vai tirar o char flavor, né, o sabor ali da wok vai sair. Eu falei, então tá bom, né, bom saber isso aí, né, porque comigo essa aí não rola não, mas legal. Esse é o X da questão aqui, é o que eu bato de frente com as pessoas aqui em relação à hygiene. Eles falam que o sistema de Hong Kong é muito restrito à questão de inspeção, né, da rede do sistema do governo, questão de limpeza. Mas assim, cara, aqui é proibido você utilizar tábuas de cortar de madeira para servir carne, para esse tipo de coisa em restaurantes, né? Aqui tem tudo pratos de porcelana ou plástico para poder estar servindo ou cortando carne ou qualquer tipo de comida. Não pode ter contato direto com a madeira, mas eles lavam a wok com um bambuzinho, né? Que ali, para mim, tem mais bactéria do que um banheiro, para mim. É bem questionável, assim, é porque tem coisas que eu nunca entendi quando eu trabalhei na ASA, né? Então, assim, eles, para algumas coisas, eles impõem uma restrição mais alta do que o HACCP, né? O HACCP. Mas quando eles vão para a cozinha tradicional chinesa, cozinha tradicional hongkonesa, aí você não pode mexer nada. Porque se você mexer, estraga, né? Agora, quando você vai para a cozinha europeia, cozinha tradicional francesa, cozinha americana ou latino-americana, aí eles impõem um monte de regra que é muito louca, assim, tipo, a regra do jogo é o mesmo jogo, mas quando é cozinha ocidental é um e quando cozinha asiática é outro, né? E eles garantem que é mais seguro o deles, né? E aí a gente não pode questionar muito. É o que eu falo que se o sistema de vigilância sanitária do Brasil viesse para Hong Kong, 80% dos restaurantes locais estariam fechados hoje. Sim, eu toquei nesse assunto ontem mesmo com um dos chefes locais aqui do hotel, porque ele me perguntou, mas você não quer comer comida chinesa? Eu falei, não, obrigado. Aí onde que começamos a entrar na conversa e onde que eu fui falar, pô, vocês embasam com comida, com chefe western, com pessoas de fora para abrir negócio aqui em Hong Kong, por causa disso, mas vocês fazem isso, isso e isso. Não existe para mim um sentido nisso. É complicado, então, complicado. Fica a dica. Mas, chefe, eu vou agradecer aqui a sua participação. Foi um prazer enorme. Eu acho que assim, na próximo bate-papo nosso, acho que tem muito mais coisas que a gente pode conversar. Aí a gente tenta fazer uma live, se puder, e aí vai ser bem legal. E a gente vai agradecer toda essa experiência que você dividiu, da Nova Zelândia, de Hong Kong, da empresa que você trabalha, de como chegar aí, quanto custa ficar aí, e vamos ver se a gente consegue conversar um pouco mais num futuro bem próximo. Vamos sim, vamos marcar. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar conversando com vocês aí, e estar deixando um pouco mais claro a questão de Nova Zelândia e Hong Kong, até mesmo para quem está com interesse de começar uma vida nova na área de gastronomia, ou até mesmo somente mudar de país, né? Deixo aqui meu contato em aberto. Se você quiser entrar em contato comigo para tirar algumas dúvidas no privado, pode entrar em contato aí. E estou aqui à disposição de todos que vierem para Hong Kong. Quiser fazer um tour aqui, a gente pega uns dias de folga, que a gente sai para dar um rolê, tomar alguma coisa aí em Hong Kong, comer uns dim sum. Legal. Não, a gente vai colocar no link aqui do vídeo o seu Instagram. Beleza. E o Facebook. E aí, quem tiver curiosidade, quem quiser perguntar, ou quando estiver indo para Hong Kong, puder entrar em contato aí, visitar o seu restaurante e de repente sair para tomar uma gelada aí por Hong Kong. Por conta minha, vamos lá. Tá bom? Foi um prazer, obrigado, hein? Um bom dia aí, bom serviço. Igualmente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.